Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo prepara investida para fechar com o grande nome do Boca Juniors. River Plate topa negociar meia com o Flamengo com uma condição: 100 milhões de reais. Flamengo aceita vender meio-campista reserva de Nico de la Cruz. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Flamengo conseguiu uma importante vitória no Brasileirão Sub-20 sobre o Santos por 3-1 na Vila Belmiro nessa quarta-feira, dia 24. E ainda por cima, quebrou a invencibilidade do time da casa. Autores dos gols da vitória, Schola, Vitor Silva e Felipe Tereza, falaram logo após o jogo e festejaram mais 3 pontos no torneio nacional. Mas chamou a atenção o foco nos próximos desafios. Aspas, excelente trabalho de toda a equipe, a gente trabalhou muito bem durante a semana, agora precisamos já focar no próximo jogo. Fecha aspas, disse lá o Vitor Silva, antes de incentivar um time do Schola a também falar com a câmera da Flá TV, mas conseguiu apenas um vamos do atacante nigeriano, autor de um golaço e de uma assistência. Já o responsável pelo segundo gol do Flamengo, o que fez aí o Mengão retornar à liderança do placar no jogo após sofrer o empate, foi Felipe Tereza, que afirmou que tinha previsto um gol naquele jogo. O atacante começou no banco de reservas, mas disse que estava com pressentimento que marcaria contra o Santos. O Flamengo chegou aos 6 pontos e subiu para a 9ª colocação na tabela do Brasileirão Sub-20 depois de 4 rodadas. Agora, os garotos do Ninho têm compromisso marcado com o Cruzeiro na Gávea na próxima quarta-feira, dia 1º de maio, para emplacar a primeira sequência positiva na competição. O time mineiro tem 7 pontos e ocupa a 4ª colocação. Sendo assim, uma vitória do Mengão deixaria na briga pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro nas primeiras rodadas após o início conturbado. Vale lembrar que o Brasileirão Sub-20 é jogado em um turno único e apenas 8 times dos 20 seguem na competição ao término da primeira fase, ou seja, cada equipe vai ter 19 partidas para conquistar a sua classificação. Os garotos do Ninho contaram com um dia inspirado do atacante nigeriano Schola, que marcou um golaço e deu uma assistência. A CBF não vai atender o desejo do Botafogo e vai manter o Rafael Claus como árbitro do jogo contra o Flamengo nesse domingo, porque afirmou que sequer recebeu ofício pedindo a exclusão do árbitro até o fim da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas e não pretende tirá-lo dos jogos sem qualquer evidência. A informação é do jornalista Rafael Oliveira, do jornal O Globo. A entidade entende que o pedido do Botafogo não é baseado em verdadeiros indícios de irregularidades deliberadas do Rafael Claus. Portanto, segundo o jornalista, não vai acatar, ainda que receba um ofício, pois entende que a decisão pode abrir precedente para todos os clubes pedirem uma mudança de árbitros também. Além disso, há um movimento para preservar Claus diante das acusações do John Textor, dono da SAF do Botafogo, denunciando supostos casos de manipulação no futebol brasileiro. O americano citou o juiz durante seu depoimento na CPI na última segunda-feira. Outro alvo do alvinegro e do empresário é a árbitra Daiane Muniz. A pressão já existe no Flamengo e não é pouca. Os torcedores flamenguistas não gostaram nem um pouco da atuação contra o Bolívar e estão criticando muito, principalmente o técnico Tite. A direção do Mengão vem sendo muito questionada pelo planejamento feito nesse semestre. O Tite deixou claro que a prioridade do Landim e do Braz era conquistar o campeonato carioca. Agora, o time está com 4 pontos em 9 disputados na Libertadores e pode cair para 3º lugar dependendo da rodada de hoje entre Palestino e Milionários. Para o elenco mais caro do Brasil, isso é um grande vexame. Vendas vão acontecer e o departamento de futebol vem se movimentando para acertar a transferência do Vitor Hugo, meia de apenas 19 anos. Ele já esteve na mira de alguns times da Europa no passado, mas o Flamengo acabou recusando as propostas.
O problema é que o jogador não evoluiu como todos esperavam desde então. Hoje, ele é um reserva do Nicolás de la Cruz, que é o motorzinho do time. Ontem, eles jogaram juntos, com o Uruguai atuando mais avançado, mas isso aí não deu certo. Ao invés de se valorizar, acabou estagnado e os cartolas do Flamengo acreditam que não vão conseguir mais receber os 30 milhões de euros, 166 milhões de reais na cotação atual, como gostariam. A última oferta que chegou foi do Wolverhampton da Inglaterra, que ofereceu 107 milhões de reais. A oferta chegou no ano passado e, na ocasião, foi recusada. Agora vai ser difícil achar até um valor parecido. Se uma oferta de 100 milhões mais bônus chegar, o Flamengo topa vender, dependendo de quanto ganharia, com uma futura revenda ou bonificações por metas atingidas. O Vitor Hugo, ele vem entrando nas partidas com o Tite, mas pouco tem rendido, apesar de ter sido um dos grandes destaques do Sub-20. Aliás, parte da torcida do Flamengo vem batendo na tecla que o jogador não tem rendido em nenhuma posição. Quando joga mais avançado, some do jogo. Quando joga como segundo volante, não ajuda muito na marcação e acaba deixando muitos buracos no meio do campo. A ideia é vender o garoto no meio do ano e para ele seria bom respirar novos ares, principalmente indo pela primeira vez para o futebol europeu, onde pode ter mais chances de se desenvolver como é um bom jogador. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que o Flamengo deve vender o Vitor Hugo agora? Coloca aí! Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Muito obrigado. O Flamengo segue em busca de reforços para a próxima janela de transferências. Uma das posições que mais está sendo procurada é a de um atacante pelo lado direito. O possível alvo do mais querido é o meia Ezequiel Barco, do River Plate. Segundo informações do jornal Craque Deportivo da Argentina, o rubro-negro está interessado na contratação do ex-parceiro do Nico de la Cruz para a próxima janela de transferências, que vai se abrir agora em julho. Para concretizar o negócio, no entanto, o clube vai ter que encarar uma negociação com o jogador que tem uma multa rescisória de 20 milhões de euros, cerca de 108 milhões de reais na cotação atual, e esse valor é a condição que o River Plate estipulou para vender o jogador. O Flamengo está interessado no meia Ezequiel Barcos, de 25 anos, do River Plate. O jogador tem contrato até 2026 com o clube argentino e a sua multa rescisória, como já foi dito, é de 20 milhões de euros, escreveu lá o periódico. A estratégia dos argentinos é semelhante à que foi feita com o uruguaio de la Cruz. O River entende que o Flamengo é concorrente direto na briga por títulos e só vai aceitar uma quantia referente à sua multa contratual. O jogador argentino tem contrato com o River até 2026. Ele chegou a receber algumas sondagens do futebol europeu, mas não foram formalizadas as oficiais e, inclusive, ele decidiu voltar ao seu país de origem. Sua chegada ao elenco do treinador Martim de Michelis aconteceu em janeiro desse ano e já é uma das peças fundamentais do time. Mas o treinador tem sofrido com a pressão e pode acabar sendo demitido. A queda do comandante também pode fazer com que o River aceite um negócio pelo jogador, uma vez que quem segura o barco na Argentina é justamente o técnico, que tem um papel fundamental de liderança junto ao grupo. Antes do River, o meia defendia o Atlanta United da MLS dos Estados Unidos, onde também chegou a ser destaque. Ele foi revelado na Argentina e decidiu ir para o futebol americano, mas voltou para retomar a sua carreira. Na atual temporada, o Barco já tem 18 partidas jogadas. Nas atuações, conseguiu 7 assistências. Caso o negócio se concretize no futuro, essa seria a segunda contratação nessa temporada do Flamengo de jogadores do River Plate. A primeira, como todo mundo sabe, foi a do meia uruguaio de la Cruz. A gestão já vem monitorando a situação do meia há algum tempo, mas nenhuma proposta oficial foi realizada, buscando a contratação desse jogador. O seu nome foi ligado em pelo menos outras 2 oportunidades.
O Barco atua pelos dois lados do campo, mas pode fazer bem o lado direito. Outra função que o jogador de 25 anos já fez também foi a de meio ofensivo, atuando atrás do centroavante, feita hoje pelo Arrascaeta. Aí eu te pergunto, você acha que o Barco seria uma boa contratação para o Flamengo? Coloca aí! O Flamengo quer contratar um dos principais destaques do Boca Juniors da Argentina para a segunda metade da temporada do futebol brasileiro. A informação vem sendo repercutida na Argentina com bastante ênfase. Segundo o portal El Craque Deportivo da Argentina, o Flamengo estaria interessado na contratação do peruano Luiz Advíncula, um dos principais destaques do Boca Juniors para o meio desse ano. Mesmo aos 34 anos, ele segue sendo titular absoluto na sua equipe e a publicação garante que o presidente do clube, o Riquelme, vai fazer jogo duro para liberar o jogador. Advíncula já jogou aqui no futebol brasileiro. Em 2013, ele passou rapidamente pela Ponte Preta, mas entrou em campo somente em 6 partidas. Está no Boca Juniors desde 2020 e fez um gol na final da Libertadores disputada aqui no Maracanã no ano passado contra o Fluminense. Segundo informações do portal Fanáticos Fla, o staff do jogador está muito animado com a possível transferência do seu cliente para o Flamengo. E as conversas já começaram a esquentar, visando a sua transferência aí na próxima janela, que abre agora em julho. Luiz Advíncula é um lateral direito peruano de 1,78 de altura, tem 117 jogos pela seleção peruana com 2 gols. Também pode jogar de ponta direita e meia direita. É destro, tem contrato com o Boca Juniors até 31/12/2024 e o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 1,2 milhão de euros. Aí eu te pergunto, você aprova a contratação do Advíncula? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aqueles abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo Titico Flazico de Ingazeiras, no Ceará. Alô, meu amigo José Benedito de Bacabal, no Maranhão. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Ramon Sérgio de Pernambuco. Alô, meu amigo Vira Domingues da Amazônia. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo João Batista Pinto. Alô, meu amigo Robério Oliveira. Alô, amigo Wilson Batista Silva. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Jorge do canal Mais Um Dia Por Aí. Gente finíssima, tá sempre aqui comigo. Ele fez aniversário no dia 23, dia de São Jorge. Parabéns, Jorge. Muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom pra você, meu querido. 5.7, um garoto. Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço, bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!